Fala galera, vamos conversar um pouco sobre o assunto aí da semana que deu o maior bafafá, mas ele não ultrapassou a superfície, não chegou na profundidade. E o que eu quero chegar hoje com vocês é atingir a profundidade no que se diz respeito a algo muito importante e que está esquecido há muito tempo aqui no Brasil, que é a ideia da cidadania. Pois bem, a fala da cantora Anitta demonstrou e desnudou, vamos dizer assim, a essência da política brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Ao rebater a fala da cantora, o antiministro Salles mostrou o que é a política institucional brasileira. Nada mais é do que deuses do Olimpo que se acham acima dos demais mortais que nós somos e que estamos aqui na sociedade. A tal da imunidade parlamentar, por exemplo, para partir desse ponto, que surgiu ali na redemocratização, cujo objetivo era minar a perseguição política dos políticos em relação à ditadura, hoje ela foi totalmente travestida pela ideia de que eu posso fazer o que eu quiser que nada pega. É mais ou menos isso que os políticos pensam. O que na fala da Anitta desnudou? A ideia de que o Brasil ele só tem público, mas não tem povo. Quem que disse esta frase? Eu quero que vocês pesquisem um escritor muito conhecido chamado Lima Barreto. Viveu entre o século XIX, negro da periferia, pobre, bêbado, e que escreveu vários livros demonstrando a realidade brasileira. Um deles é chamado Brusundangas. E Lima Barreto ele vai demonstrar nessa frase que nós temos público e não povo, porque o público apenas assiste às coisas e o povo ele participa, ele vai para a luta. E o que nós temos nesse momento aqui é justamente isso. Em meio a um contexto onde 4.000 pessoas por dia estão morrendo, aonde os bancos e os grandes empresários estão lucrando ainda mais por meio desse capital financeiro, que é o que esse capital financeiro? É você lucrar, jogar o dinheiro na bolsa e os juros em cima de juros em cima de juros. O Ladislau Dalbor ele tem um exemplo no livro chamado A Era do Capital Improdutivo, muito interessante para vocês entenderem o que é o capital financeiro. Um cara que é bilionário, ganha R$1 bilhão. Aí ele pega e joga esse dinheiro na bolsa ou em uma aplicação, sei lá, poupança. Ele vai ganhar estimativamente $150 mil por dia sem fazer absolutamente nada. Isso é o capital financeiro. Pois bem, falando isso, voltando à ideia do tema, que é o que? Nós não temos esse povo, temos somente o público. E em meio a esse contexto da sindemia, que não é pandemia, porque sindemia são as causas econômicas, políticas e sociais. Lembramos o modo de produção capitalista que a gente vive que produziu esta doença. Então, a partir desse contexto, as pessoas ficam apenas assistindo as coisas acontecerem. Isso é, vamos dizer, difícil para a gente aceitar. Porque tudo isso acontecendo, uma ausência do Estado completo, a radicalização do que é uma espécie de anarcocapitalismo, um projeto de eugenismo social, ou, por exemplo, aquela carta que o Júlio Lancelotti lançou com vários intelectuais, que é um Auschwitz a céu aberto que nós estamos vivendo, e nós temos a nossa esquerda fazendo o quê? Uma representação para 2022. Então, em certo sentido, a fala da Anitta, ela serve como um ponto de partida para a gente chegar
exatamente nisso que está acontecendo. Nossa democracia, ela não tem esse elo da democracia participativa. Nós temos única e exclusivamente a democracia representativa. Ou seja, as pessoas que são eleitas, elas montam projetos pensando na sociedade ou em seus grupos sociais a partir das ideias deles ou do ponto de partida das pessoas que representam o capital. E nunca vão partir de projetos de acordo com o que as pessoas pobres, trabalhadores vão pautar. Entenderam a lógica? Entenderam o que está acontecendo? Entendeu o porquê que a fala dela demonstra justamente isso? O que eu vi em alguns comentários de vídeos, até do canal aqui de outras pessoas, são falas extremamente moralistas e que desviam realmente do debate. Por quê? Qual é a importância do debate aqui? O que está acontecendo agora, esse processo de total desregulamentação, flexibilização em todos os setores e a piora da vida a cada dia. Nós estamos lutando não por uma revolução. Claro que a gente quer uma revolução. Mas nesse momento o que está acontecendo? É lutar pelo menos pior. Olha só a situação que nós estamos neste momento. Você se manter consciente da realidade em meio a esse contexto de pobreza cultural já é um grande lucro. Porque dentro desse contexto que eu estou dizendo, existe uma extrema-direita muito vertiginosa e que dispõe de dispositivos de informações que levam adiante o que não é verdade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o contexto. Esses dias surgiu uma live chamada Marx era satanista. Uma live totalmente desconectada da realidade, dizendo que Marx, pelo fato dele gostar do Mefistófeles, que é o personagem do Goethe, ele conclui que o Mefistófeles era um satanista porque Marx gostava. Não, é uma leitura totalmente fora de contexto. É exatamente isso que eles fazem. Leituras fora de contexto. A chamada pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a leitura afetiva dos fatos. Tudo isso que eu disse é para mostrar que nós estamos assistindo às coisas em meio à reivindicação de alguns cidadãos que têm o direito de fazer. A Anitta não é uma cantora que tatuou a bunda, como dizem alguns. Ela é uma cidadã que fez o seu direito. Ela reclamou da conduta criminosa de Salles. Mas a leitura de muitas pessoas não entenderam o objetivo da reclamação dela. Pouco importa qual é o tipo de música dela, se ela dança, se ela rebola, se ela faz outras coisas. O importante é o que ela apontou. E esse apontamento pode servir para a gente destrinchar outros assuntos, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. A gente precisa ter essa noção, olhar a realidade de maneira mais ampla e deixar de personificar as coisas. Porque se a gente começar a personificar, fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo, a gente vai cair num erro profundo. Qual é o erro profundo? De não olhar a totalidade da realidade das coisas e analisar apenas o indivíduo isolado do seu contexto. Vamos pensar nisso. Qual é o que a fala dela aqui nos mostrou? Que nós não temos democracia participativa. Portanto, volta àquela fala do Lima Barreto que eu já disse. Leiam os Brusundangas. Nós não temos povo, temos público. Público assiste, povo participa. Leia os livros do Lima Barreto. Hoje eu trouxe essa narrativa aqui
ponto de partida da fala da Anitta para chegar no Lima Barreto. Lima Barreto é um grande escritor que ele descreve de maneira primorosa como acontece na sociedade do século XIX. Ele denuncia o racismo, a opressão e as inúmeras desigualdades existentes naquele contexto. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Leia Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro muito interessante sobre a questão da língua. Leia, por exemplo, Diário de Hospício, que foi na época que ele permaneceu no hospício porque ele vivia demais. Leia os dos Brusundangas, ou leia O Homem que Sabia Javanês. Tem o escrivão, Memórias do Escrivão Isaías Caminha. Então nós temos vários livros dele que vai explicitar um Brasil que, em certo sentido, acontece até os dias de hoje. Entendam isso. Estudar é importante. Estudar é a praxis. O que é a praxis? É a teoria aliada com a realidade. Elas são indissociáveis. Na medida em que eu olho a realidade e parto para entender da realidade, eu estou fazendo praxis. Eu transformo a minha consciência. Tá certo? Veja isso. Pense nessa ideia do exercício de cidadania que a Anitta fez. E sobre os comentários moralistas totalmente desviantes da totalidade da realidade que é preciso ser analisada. Antes de encerrar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e para receber as futuras notificações. Estamos preparando coisas muito boas. Já digo de antemão, tem um curso que eu estou preparando chamado Introdução à Política, onde a gente ensina, nós aqui do canal, qual que é a função do Congresso, o que é o Legislativo, qual é a função do STF, qual é a função do Presidente, o que é uma CPI, qual a diferença entre referendo e plebiscito, enfim. É um conjunto de 20 aulas, cada aula curta, que vai ser bem sintética, direto ao ponto, cujo objetivo é fornecer elementos necessários para você desenvolver a sua cidadania. Tá certo? Um abraço e até mais.